Vitor Roque e Lucas Evangelista, a caminho do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre os reforços alviverdes e fala também sobre o problema envolvendo o estacionamento do Corinthians. Preciso te atualizar ainda sobre o Atlético Mineiro, que está fechando a contratação do zagueiro Vitor Hugo, indicação do Cuca que pertence ao Bahia. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, punições a funcionários do Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live do Nicola, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação vem do Rio de Janeiro, existe uma chance real de a partida entre Volta Redonda e Fluminense, jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, acontecer no Maracanã e não mais no Raulino de Oliveira. O Volta Redonda recebeu uma proposta para ter 70% da renda e ficou de dar essa resposta nos próximos dias. Essa decisão pode estar associada também ao resultado do jogo de ida que acontece no próprio Maracanã. Vale a lembrança de que Vasco e Flamengo já haviam tido uma discussão grande em reunião na Ferch, nessa terça-feira, por conta do palco do jogo de ida entre os times. Ficou decidido que a partida de ida entre Vasco e Flamengo será no Newton Santos. Quero contar que a Portuguesa pode também perder o meio atacante Rildo, um dos destaques da Lusa nessa reta final de Campeonato Paulista, com 2 gols no estadual. Ele está emprestado até a metade do ano, pertence ao Aves de Portugal e tem chamado a atenção de times das séries A e B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Rildo esteja em campo na partida dessa quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba, jogo da primeira fase da competição nacional. Para completar o giro de notícias, contar que o São Paulo está emprestando Ibali para o Retrô, time pernambucano que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ibali, que havia integrado o time da Inter de Limeira durante o Campeonato Paulista. A Inter de Limeira e o Água Santa foram rebaixados no último fim de semana. Bora de informação importante no Clube Atlético Mineiro. O Galo está fechando os últimos detalhes para ter o zagueiro Vitor Hugo por empréstimo até dezembro. Atleta que pertence ao Bahia e não tem sido utilizado. Pelo tricolor baiano foram só 2 jogos nas temporadas de 24 e 25, um jogo no ano passado, mas uma partida nesse ano ele jogou por 45 minutos diante do Jequié. Zagueiro completamente sem espaço no Bahia e que foi um pedido do técnico Cuca, especialmente depois da dificuldade financeira do Galo para contratar jogadores para essa posição. Cuca defendeu a contratação do João Vitor, que pertence ao Vasco. O Vasco rejeitou uma proposta de 7 milhões de euros. Diante desse cenário, Vitor Hugo acabou sendo uma opção mais barata. Empréstimo até dezembro, o Galo assume 100% dos seus salários. Vitor Hugo e Cuca já haviam trabalhado juntos nos tempos de Palmeiras. Em relação a volante, contei para vocês sobre uma sondagem feita pelo Galo ao Thiago Mendes, mas não houve avanço nas tratativas. Tô para dizer para vocês que o Thiago Mendes não vai nem para o Atlético, nem para o São Paulo, pelo menos nessa janela de transferências. Ele vai aguardar o fim do seu vínculo com o Al Rayyan do Catar. Esse contrato se encerra em 30 de junho, para a partir daí voltar ao futebol brasileiro. Preciso falar agora sobre punições no Cruzeiro. O TJD, Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, anunciou nessa quarta-feira, ou nas últimas horas para ser mais preciso, punições a Gabigol e Alexandre Matos. O Gabigol havia recebido um cartão vermelho no primeiro tempo do clássico contra o Atlético Mineiro, momento super crucial daquele clássico, que poderia eventualmente eliminar o Galo. O Cruzeiro era melhor até o Gabigol ser expulso. Por conta daquela expulsão, o Gabigol pegou um jogo de suspensão que já foi cumprido, ou seja, o Gabigol está livre. Já Alexandre Matos, diretor, o CEO de futebol do Cruzeiro, pegou uma pena maior, 30 dias de gancho por conta do seu comportamento. Ele chegou a tentar a invasão do vestiário do árbitro, reclamando muito sobre um prejuízo do Cruzeiro em jogo do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, que já está eliminado do Campeonato Estadual, caiu diante do América depois de 2 empates e derrota nos pênaltis. Cruzeiro que tem que esquecer o Campeonato Mineiro, passagem das mais tumultuadas, 6ª colocação na classificação geral da fase de grupos. O Cruzeiro acabou se beneficiando por cair num dos grupos mais fáceis e de menor pontuação, mas logo no primeiro mata-mata das semifinais foi eliminado pelo América. Cruzeiro que ainda busca reforços para a temporada,
pelo menos 4 jogadores estão nos planos do técnico Leonardo Jardim. Ele gostaria de um ponta-direita, de um ponta-esquerda, de um goleiro reserva e também de mais um meio-campista. Bora falar agora sobre o Santos, mais especificamente sobre Zé Rafael, que já teve seu nome registrado no boletim informativo diário com a camisa do Peixe. Ele ainda se recupera de uma cirurgia na coluna, vai precisar de mais algum tempo para estar à disposição, mas já dá para sacramentar o negócio como fechado em relação ao Palmeiras. Operação de 2,5 milhões de euros, ou mais ou menos 15,5 milhões de reais. É o Santos gastando um dinheiro que a gente não sabe se vai ter. É bem verdade também que o Peixe havia negociado o zagueiro da base, o zagueiro Jair, com o Botafogo num negócio de 12 milhões de euros. Mas a julgar pelos investimentos, essa grana certamente já acabou. Foram 11 milhões de euros investidos no Rollheiser, que vem do Benfica, outros 6 milhões de euros para a contratação do Thiago Maia, que inclusive já desembarcou em Santos, agora mais 2,5 milhões de euros na contratação do Zé Rafael, isso sem falar em outros atletas que chegaram sem custo, mas que vão ter um acréscimo importante na folha salarial, o principal deles o Neymar, que tem um custo mensal fixo básico de 3 milhões de reais livres de impostos. Com todos os impostos, o Santos tem um custo mínimo com o Neymar de 4 milhões e 100 mil reais. É bem verdade também que com a chegada do Neymar, outros patrocinadores chegaram, já foram 3 patrocinadores anunciados e mais 2 em vias de anúncio. Só para completar, Peixe que disputa contra o Red Bull Bragantino uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Se o Santos passar, assim como todos os outros grandes, a gente pode ter um Santos e Corinthians numa semifinal, um Palmeiras e São Paulo na outra. Vale a lembrança de que as campanhas são determinantes para a definição dos mandos e também dos confrontos. Aquele com a melhor pontuação pega o time com menos pontos entre os clubes classificados para semifinais. Na semifinal, assim como nas quartas de final, jogo único na casa do time com maior pontuação. Bora te explicar agora sobre o Palmeiras, com 2 ótimas novidades. A contratação de Lucas Evangelista, meio atacante de 29 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino, está fechada. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 4 milhões de euros para ter o jogador depois do campeonato estadual. O Evangelista disputa o confronto contra o Santos. Se o Red Bull seguir na competição, ele segue atuando e participa ou se transfere para o Palmeiras naquela janela específica para atletas que disputaram o último estadual. Essa janela começa no dia 10 de março e se encerra no dia 11 de abril. Em paralelo à ida do Evangelista para o Palmeiras, também dá para contar que o Fabinho está indo em definitivo para o Red Bull Bragantino, volante revelado na base do Palmeiras, que estava nos planos do Red Bull já há algumas janelas. A negociação entre Evangelista e Fabinho previa o empréstimo do Fabinho, mas o Diogo Silva, que é representante do atleta, exigiu que o Red Bull Bragantino o comprasse. O Red Bull acabou aceitando os termos e vai desembolsar 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, ou seja, o Palmeiras ainda fica com um percentual de uma venda futura, imaginando que o Fabinho possa se valorizar no time de Bragança Paulista. Essa notícia também é importante para a Portuguesa, que tinha 30% do valor de uma venda futura em cima do Fabinho, jogador descoberto na Lusa. Ele esteve na Portuguesa dos 11 aos 13 anos, quando vai para o Palmeiras, a Lusa mantém um percentual de uma venda futura. Só para completar, ainda sobre essa negociação, vale a lembrança de que o Red Bull Bragantino tinha mais 2,5 milhões de euros para pagar pela compra do John. Esses 2,5 milhões de euros serão abatidos do custo de 4 milhões de euros que o Palmeiras teria de fazer por conta da contratação do Lucas Evangelista. E agora a principal notícia alviverde: nessa quarta-feira a FIFA emitiu de forma definitiva um parecer apoiando o Barcelona na transferência do Vitor Roque para o Palmeiras. A FIFA entende que não há por que a La Liga vetar a transferência do atleta, ainda que com a justificativa do futebol espanhol, do campeonato espanhol, de que a janela por lá já está fechada. A FIFA entendeu que não há nenhuma restrição e autorizou Barcelona e Betis a fazerem a transferência. A partir de agora, Palmeiras, Vitor Roque, Barcelona e Betis aceleram o processo burocrático, até porque o Palmeiras tem apenas até sexta-feira para registrar a contratação do Vitor Roque, que fica fora certamente da disputa de quartas de final, mas pode eventualmente ser uma das novidades na semifinal se o Palmeiras passar pelo São Bernardo, jogo marcado pro 1º de maio. Bora falar agora de Corinthians e a mais nova polêmica sugerida pelo presidente Augusto Melo. Em entrevista ao Benja,
O Augusto reclamou do acordo firmado pela antiga administração e relacionado ao estacionamento da Neoquímica. Segundo ele, o Timão não vai ter direito a qualquer centavo pelo acordo fechado e que só termina em 2030. Também, de acordo com o presidente, ainda há uma dívida do Corinthians para com um parceiro que cuida dos estacionamentos, essa dívida é de R$1 milhão. Chama atenção porque o estacionamento é de fato muito caro. Se você não for sócio torcedor e quiser assistir a um jogo do Corinthians em dia de partida, você vai desembolsar R$110, 70 se você for sócio torcedor. São 3.900 vagas, já foram mais de 360 jogos disputados na Neoquímica. É óbvio e importante dizer que esse contrato não dura desde o início do acordo, desde o início da inauguração do estádio. O acordo atual havia sido fechado em 2018 e é válido até 2028, ao contrário do que disse o presidente. Tive acesso a detalhes desse acordo fechado pela antiga administração, que garante ao Corinthians pouco mais de R$10 milhões. Para ser preciso, 11 milhões e 400 mil. Essa grana de fato já foi toda paga no ano de 2018, 50% até o mês de maio, outros 50% a partir do mês de junho. Importante contar ainda que a rescisão de contrato custaria ao Corinthians 12 milhões e 600 mil reais, é uma das cláusulas que constam nesse vínculo. Até por isso o Augusto reclama tanto, ele não está afim de desembolsar toda essa grana. Fui ouvir o outro lado para saber o que o pessoal que é hoje oposição e que havia firmado esse contrato em relação ao estacionamento pensa sobre essa vontade ou essa reclamação do Augusto Melo. Segundo os antigos administradores do Corinthians, o Augusto tem a intenção de repassar o estacionamento para um dos seus braços direitos, uma das pessoas mais próximas do clube, o Igor, aquele empresário gaúcho que já havia ajudado o Timão, né, colocando dinheiro para a contratação de atletas, entre eles Mateuzinho e também Pedro Raul. E você, o que pensa sobre toda essa confusão? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Abraço, tchau!